filho é criado pela mãe em casa e o pai era o provedor. Sim. Entendeu? Era um modelo que até então funcionava daquela forma. Hoje em dia, dois adultos trabalhando não conseguem nem, às vezes, criar um filho. A grande questão da Red Pill é o seguinte, a Red Pill fala assim, ó, é assim que funciona o jogo. Joga da melhor maneira. E o que acontece? A Red Pill se tornou, em 2023, o tema mais pesquisado no mundo. O Andrew Tate, inclusive, teve uma participação disso, mas a Red Pill trouxe isso no mundo todo. Então, ficou claro que as pessoas estão cansadas de mentiras também. Aí você pega pessoas que estão perdidas numa confusão mental, overdose de informação. Ninguém sabe exatamente o que é nada hoje em dia. Ninguém sabe o que é comer certo hoje em dia. Ninguém sabe o que é você ter um trabalho saudável hoje em dia. Sim. Não sabe criar os filhos. Não sabe o papel do homem, o papel da mulher. Ninguém sabe porra nenhuma. E aí, já que ninguém sabe porra nenhuma, vão começar a enfiar um monte de discurso bonitinho na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas vão acreditar, essas pessoas vão quebrar a cara. É o que tá acontecendo. Que tipo de discurso? Tipo o discurso da lacração, você tá dizendo? Sim, por exemplo. Você acabou de dizer, por exemplo, que o homem não consegue se relacionar com uma mulher que ganha mais do que ele. Mas dificilmente. Dificilmente. Né? Não, eu entendo isso, é verdade. Mas isso daí é só uma parte da moeda. O outro lado da moeda é que assim que a mulher ganha mais do que o homem, ela chuta ele do relacionamento, cara. Tem estatísticas? Tem. No meu livro eu cito duas estatísticas importantes. Uhum. Primeiro que, quando eu falo da hipergamia, tem um livro que eu cito que as mulheres mais pobres, inclusive, são aquelas que mais ligam pro fator financeiro. Tá? Muito mais do que as ricas. Porque as ricas, elas já têm o dinheiro. Então elas precisam de outras coisas. No relacionamento, buscam outras experiências. Mas se uma mulher é pobre, ela tá... O relacionamento ainda é pra mulher um meio de ascensão social, não é verdade? Uhum. O cara vai lá, casa com a mina e tal, tira ela da situação onde ela tá, oferece pra ela muitas vezes uma experiência que ela não tinha e não ia conseguir tão facilmente. Existem duas formas, basicamente, de uma mulher jovem dar certo financeiramente hoje em dia de uma hora pra outra. Uma delas se chama OnlyFans e a outra delas se chama casamento. OnlyFans é foda. O OnlyFans, já viu essas minas de 20 anos de idade comprando apartamento, Mustang? A Arícia veio aqui e falou que ganhava, 2 anos atrás, 600 mil por mês naquele... Acabou. Então assim, a mulher, estrala os dedos se ela quiser e jogar o jogo mesmo, assim, de dar o conteúdo pesado e tal, e marketing, ganha milhões aí, fácil. Entendeu? Então é o que tem. Um deles é o OnlyFans. No OnlyFans eu não quero. Então ela pode querer casar com homens ricos. O que mais tem hoje é plataforma de site para casar com homens que são... financeiramente estáveis, né? O que elas chamam. Isso assim, você está dizendo de dar um salto sem ter qualificação profissional nenhuma, meio assim, não tem mais o que fazer. Não. Ela tem a possibilidade... A mulher que quiser trabalhar, estudar e tudo mais, ela vai chegar lá também. Assim como o homem, né? Sim, eu acho que ela vai chegar, mas vai demorar. Assim como o homem, vai demorar também. Vai demorar também. Mas e quem não quiser esperar? Aí vende o corpo, né? Exatamente. E que muitas vezes acontece. Sim, o estado de Santa Catarina tem 10% das mulheres lá estão cadastradas num site chamado Meu Patrocínio, que é para elas terem um sugar daddy. Nossa. 10% das mulheres. E por mulheres, tem a ver as mulheres mais velhas lá, a tiazona de 90 anos, e as meninas de 5 que estão na escola. Tá? Mas as tiazinhas têm sugar daddy também? Não, significa que... Elas têm o... Não, significa que é 10% das mulheres do estado. Não são 10% das mulheres... da plataforma. Isso, eu tô querendo dizer o seguinte. Se 10% se tem 1 milhão de mulheres lá, certo? Naquele estado. Tem mulheres que estão acima dos 40 anos e mulheres abaixo dos 18. Tá. Então a gente tá falando de uma parcela muito específica. Dentro dessa parcela, a porcentagem é muito maior. Se é 10% do todo, aqui é pelo menos 20%. Então, a cada 5 mulheres que você anda de esbarra na rua, lá em Balneário Camboriú, Floripa, não sei o quê, uma delas tá vendendo anúncio no Meu Patrocínio lá para encontrar um velho rico, entendeu? Nesse momento que ela esses são os dados da dinâmica dos relacionamentos, cara. Caramba, é muito alto esse número aí, 10%, velho. Vai piorar, tá? Puta, absurdo, cara. O que você pode dizer que é isso? Porque, Sul tem muitas mulheres bonitas. Tem a ver com isso? Não sei, tem... Sim. Mas tem um estado que é maior ainda, a concentração, que é Brasília, tá? Diga-se de passagem. Brasília tá no top 1. Muitos políticos Os políticos sozinhos. lá, meu Deus do céu, cara. Dizem que a política é uma putaria, né? Sim, então, imagino. Imagino o que não tem lá. Mas a verdade, enfim, existem vários motivos. Primeiro que existe uma clara noção de que se você trabalhar e estudar, você não vai chegar a lugar nenhum no Brasil. Falta emprego, falta oportunidade, o salário não fala isso, velho.
Existe uma percepção das pessoas para isso. Mas isso daí se chama o efeito do juro negativo, né? Para quem estuda Bitcoin sabe o que eu tô falando. Para quem entende a dinâmica do dinheiro a partir do real, que já se desvalorizou 85%, então o salário da pessoa não consegue acompanhar o padrão de vida. Então, antigamente, um cara sozinho, ele trabalhava, sustentava a família dele, a mulher dele não trabalhava, e ele falava assim, não, a mulher trabalhar é uma desonra. Foi o que o Emílio disse hoje no programa. Ele falou que é uma desonra? Sim, na época... Antigamente, né? Sim. Nessa época, sim. Hoje em dia... Quando meu pai casou com a minha mãe, a primeira coisa é, você para de trabalhar. Ela para de trabalhar, o filho é criado pela mãe em casa e o pai era o provedor. Sim. Entendeu? Era um modelo que até então funcionava daquela forma. Hoje em dia, dois adultos trabalhando não conseguem nem, às vezes, criar um filho. E aí fica tendo cachorro, fica tendo gato, arruma um pet lá. Mas filho mesmo assim, os casais não tendo e um fator deles não estarem tendo filhos é o fator financeiro, acima de tudo, também. Sim. É uma conta que você faz. O cara faz a conta e fala, não, vou ter um filho que um filho eu consigo. A partir do segundo já não sei, é melhor não ter. Isso daí é um efeito do juro negativo. Então, o juro negativo, inflacionismo, desvalorização da moeda, todo mundo que estiver entendendo o que eu estou falando vai entender. Inclusive, tem um estudo que mostra que o Brasil, juntamente com outros países... Olha só, vou te dar um exemplo. Um país que é muito famoso por ter mulheres bonitas... E que você pode ir lá curtir às vezes, né? É chamado Rússia. Não sei se você conhece. As mulheres da Rússia são bonitas, não é não? Só que lá eles têm, acima de tudo, um histórico de inflação, certo? É um país muito desigual. É um país que as pessoas são recordistas em vários programas de reality show, etc. Porque elas são também muito apressadas em consumir conteúdo e sobre a vida das pessoas. Então elas são muito... elas comparam muito a vida delas com as outras, né? Sabe qual outro país tem as mesmas características? Brasil. O Brasil é um país jovem também. Assim, população diferente da Europa, onde não sei quantos % já passou dos 40 anos, né? Mais de 60. Portugal, por exemplo, está deixando de existir. Espanha está caminhando pelo mesmo lugar. Taxa de natalidade lá embaixo. O Brasil ainda é um país jovem. Ainda tem gente, assim, que se você olhar na rua, você vai encontrar várias pessoas, assim, tipo de 20 anos, 30 anos, etc., que ainda estão em idade de reprodução. Sim. Então, um país jovem, com desigualdade, histórico de inflação e imediatista, é um país também muito promíscuo. Sim. É isso que eu estou falando. Então, nesses países, essas questões econômicas impactam no comportamento. E é por isso que 10% das mulheres do estado de Santa Catarina estão no meu patrocínio lá procurando Sugar Daddy, cara. Caramba, é bizarro, cara. E se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, saiba muito mais sobre o Red Pill com Juniors Masters, assuntos polêmicos aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.